mensagem de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é que nós fomos criados para ser eternos. O tema de hoje, né, é criado para ser eterno. Olha, nós chegamos aqui, não foi por acaso. Nós estamos aqui na terra, não é por acaso. Acabei de falar sobre Jacó. Jacó chegou aqui, né, agarrado no calcanhar do seu irmão, né, Esaú, e ali foi um conflito por causa da questão da primogenitura, e era um plano de Deus, né, era um plano de Deus, aquelas duas crianças, irmãos gêmeos, e daqui a pouco Jacó se torna um dos pais, né, um dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó. E o que acontece, querido? O plano de Deus se segue, porque aquilo vai chegar até nós. Então, nós não somos acidente. Quem dirige a nossa vida deve ser Deus. Nós aprendemos na quinta-feira passada que quem tem que controlar a nossa vida é Deus. Nós temos que fugir desses controladores que nós citamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da eternidade. A ideia da eternidade para nós. Ô, minha irmã, obrigado. A ideia da eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Vamos ler e eu vou pedir que você ore comigo, aí mesmo sentado como você está. Hoje eu não vou pedir para você se levantar. Está tão acomodadinho, né? Já levantou tanto hoje. Fico com pena das minhas irmãs ali, cabecinha branca. Vocês não, vocês são jovens, tudo cabeça preta. As cabeça branca aqui, né? Fica levantando, em pé deitado, né? Parece até brincadeira. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Está falando de Deus, tá? Também pôs no coração do homem o anseio pela... Me ajuda, fala comigo. Vamos ler. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela... Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Curva a sua cabeça. Ore por mim, no nome de Jesus. Pai, estou aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, para pedir ao Senhor a graça e a bondade, Criador. Que o Senhor nos revele, então, o porquê que nós estamos aqui. Nos revela, então, nos faz compreender inteiramente o que o Senhor fez. Pois assim diz a tua palavra, que os homens não compreendem, porque a tua palavra também nos diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós cremos em ti e queremos, ó Deus, revelação. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Não somente nós que estamos aqui no templo, mas todos que estão, ó Pai, inclusive pela internet, participando, ó Deus, desse culto. Que o Senhor venha trazer revelação nessa noite. Tenha misericórdia de mim. Usa-me, ó Deus, para a glória do teu nome. Traga revelação, que toda mente, todo pensamento esteja cativo a obedecer a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Nada por acaso, está vendo? Nós não estamos aqui por acaso. Deus, lá na antiguidade, e aí a gente chama essa antiguidade de eternidade. Eternidade é algo que não tem começo, que não tem fim. Deus é eterno. Ninguém criou Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo começou nele, foi a nossa primeira ministração. Diz aí, o sábio, que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele não fez nada fora do tempo. Se nós estamos aqui, nós somos a geração do século 21, olha que privilégio. Teve 20 séculos antes de nós, pelo menos na nossa geração da era cristã. Não estou colocando na outra geração, né?
antes de Cristo. Colocando de Cristo para cá, foram 20 séculos. Nós somos a geração do século 21. Uma geração dá lugar a outra geração. Virão outras gerações depois de nós. Nós vamos passar. Mas é a eternidade. Onde fica? Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por que tem que acabar? Por que tem que acabar? Esse é o maior conflito dos homens em todas as gerações. Por que tem que acabar? Por que tem que morrer, pastor? A fórmula da juventude, a vida eterna, todo mundo deseja fazer 100, 200, 500 anos. Ah, eu não. Mentira, todos nós ansiamos pela eternidade. Eu prefiro acreditar na Bíblia, quando ela diz que Deus colocou no meu coração, Deus colocou no seu coração o anseio pela eternidade. É por isso que a gente corre para o médico. É por isso que a gente vai no UPA. É por isso que a gente faz cirurgia. Se a gente quisesse morrer, a gente não ia no médico. Deu dor de cabeça, fica tranquilo, já estou morrendo, gente. Deixa eu morrer, porque eu estou doido para sair daqui. Não, a gente quer viver. Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Mesmo assim, a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Esta vida, querido, não é tudo o que há. Esta vida não é tudo o que há. Uma coisa de cada vez, tá? Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, né? Um trabalho tremendo. A Bíblia diz que Deus parou, olhou um para o outro, a Trindade, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus parou. As outras coisas, ele falava assim: haja luz, haja isso, haja. No sexto dia ele parou e falou: agora vamos botar a mão na massa, porque agora a gente vai pegar firme aqui para fazer a principal criação, o homem. Vamos moldar. E Deus moldou aquele bonequinho. A gente acredita nisso. Está escrito na Bíblia que ele, depois de pronto, ele soprou na narina daquele boneco. Ele soprou um fôlego de vida. Adão respirou. Está vivo. Deus deu vida à sua obra e era tão perfeito que parecia com Deus. Era a própria imagem e semelhança de Deus. Deus olhava Adão, se via nele. Algo tremendo. Deus não teria criado um ser como um homem para existir somente por um dia. Deus ia fazer aquilo, ia ter trabalho, carinho, tanto amor, tanto coração para criar algo tão especial, só para morrer e acabar? Não. Deus não nos fez simplesmente porque não tinha mais o que fazer, falou: vamos fazer a última coisa de qualquer jeito. Não, foi a última coisa que Deus fez, e a melhor e a mais perfeita, que se parecia com Ele, e não foi só por um dia. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. A gente teve aqui a peça, né? Vários ensaios. Vamos ensaiar, porque a gente quer, no dia da apresentação, a vida é como um grande ensaio. Nós estamos, querido, passando por um tempo de preparo aqui na Terra. Né? Você passará muito mais tempo na eternidade do que aqui. Quanto tempo de vida você
pretende ter, deseja ter, né, querido? Não tem como pretender ter, a gente pode desejar ter. Mas por certeza, querido, esse tempo que nós estamos aqui não se compara com o que vai vir depois que a gente sair daqui. É disso que a gente está falando. A terra é um lugar de preparação para a sua vida eterna. A vida na eternidade passa por aqui. Nós não vamos entrar na eternidade se não sairmos daqui. Isso é que a gente precisa compreender com o dilema da morte. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. É o treinamento coletivo. É a volta de aquecimento. Sabe, a equipe, o time vai treinar para entrar na partida. É a volta de aquecimento que aquele atleta dá, porque ele não pode entrar na partida sem condicionamento físico, ele precisa aquecer. Então nós estamos nos aquecendo, nós estamos nos preparando para começar de fato a vida. A gente precisa entender isso, que a nossa vida aqui na terra não é tudo que Deus tem para nós. Aqui é uma parte. E eu digo para você, é a menor parte da história. A menor parte da história é a nossa vida aqui. Por mais que a gente viva 100 anos, você vai viver muito mais do que 100 anos quando nós formos para a eternidade. Isso não deve nos amedrontar. Isso deve nos trazer esperança. Porque nós não vamos nos livrar disso. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Acho que a pessoa mais idosa aqui, as nossas irmãs ali, os mais jovens, né? Às vezes ficam pensando, olha, quando eu ficar velhinho, quando... Eu ainda falava na terça-feira com os jovens no grupo, eu estive no grupo com os jovens, falávamos sobre isso. O nosso Montoni pregou sobre esperança, trago, né? A memória, aquilo que me resta, o que pode dar esperança, o que pode me dar esperança é o céu. Porque eu sei que eu não vou viver 100 anos. E aí vai acabar, pastor? Não, aí vai só começar. Você tem que entender que quando a gente fechar os olhos aqui, está só começando. A gente passou pela introdução de uma música. A introdução de uma música, às vezes é 31 minutos, né? Ou 30 segundos. Mas quando começa a música leva 5, 6 minutos. Né? Se for worship, então, leva até meia hora. Querido, é sobre isso. Nós estamos vivendo a menor parte da nossa vida. Porque a maior parte da nossa vida, voltou? A maior parte da nossa vida é lá na eternidade. Você viverá no máximo, eu já passei, 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Você vai viver de verdade mesmo, é na eternidade. A gente está só na introdução de um grande evento que ainda vai acontecer. Isso não deve me assustar. Isso não deve se assustar. A gente vai entender mais sobre isso ainda nessa noite. O seu tempo na terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. O nosso tempo na terra é apenas um parêntese. Já viu quando você está escrevendo um texto muito grande, e aí você abre um parêntese e coloca alguma coisa para explicar alguma coisa? O texto é muito grande, aí você abre abrindo um parêntese aqui, eu quero dizer isso assim, aí fecha parêntese e continua a história. A nossa vida aqui na terra é apenas um parêntese. Você pensa bem, querido, nós estamos falando de 21 séculos depois de Cristo, fora os milênios que ficaram para trás. Quem que nós somos na história da humanidade? Apenas um parêntese. Apenas um pedacinho da história que Deus nos colocou na história da vida.
Então, quando Deus estava planejando o mundo, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos chamado, já tinha nos escolhido. Lá, Ele falou, um dia eu vou criar o Paulinho. Abre um parênteses aqui. O Paulinho vai nascer no dia tal. A mãe dele vai chamar ele de Paulo. Ele vai ser filho do seu José, com a dona Rosa. Ele vai ter 2 filhos. Ele vai casar com os... Abre um parênteses aqui. Ele me encontrou um pedacinho da história dele e me colocou ali dentro. Ele pegou um pedacinho da história dele e te colocou ali dentro. Olha que privilégio. Você poderia não existir como milhões que nós disputamos ainda lá no útero da nossa mãe. Milhões, ele não colocou no parênteses. Milhões que ficaram lá no útero da nossa mãe, só um entrou. Não foi assim que a gente aprende na escola? Mas ele quis você. Ele me quis na história da humanidade. E ele falou, olha, nós aprendemos na outra semana, né? Nós temos um tempo para chegar e temos um tempo para sair daqui. Porque nessa história, nós nascemos, mas nós não vamos mais morrer. Porque Deus colocou em nós a eternidade. Nós só vamos sair daqui para outro lugar. É sobre isso que a gente vai falar falar hoje. Nós somos apenas um parênteses na eternidade. Então, isso é muito lindo, isso é muito precioso, porque Deus nos escolheu entre milhões de homens, de seres vivos. Deus nos escolheu e nos trouxe à existência. E nós devemos amá-lo por isso, porque nós simplesmente poderíamos não existir, mas nós existimos. Estamos aqui. E pastor, e depois? A história não vai ter fim, gente. É só uma vírgula, é só uma vírgula, né? Não um ponto final, né? Um ponto e vírgula que seja. Você foi feito para ser eterno. A morte sempre nos parece anormal e injusta, né? A gente acha muito cruel. A gente chora. Ah, morreu minha vizinha, morreu meu filho, morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu meu avô. A gente fala, poxa, tão novo, né? Quando é que jovem, então, e tão lindo, tão bonito, aquela criança tão perfeita, por quê? Nos parece injusto. Por que, querido? A gente não se adaptou com isso, esse negócio não entra na nossa mente. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que nos condicionou nessa mente com esse desejo. Então a nossa mente está assim, a gente sempre luta contra a morte. Nós somos pró-vida. Deus nos prometeu vida eterna, Deus nos prometeu vida abundante, e de repente a gente está diante da inimiga. A morte não é presente, a morte é salário do pecado. A morte nos confronta. A morte coloca-se diante de nós. A Bíblia diz que um dia a morte vai ser lançada no inferno. A morte e o diabo vão ser lançados no lago de fogo. A morte é um tipo de pessoa. Parece que Deus personificou a figura da morte, porque é uma sentença que nós temos. Mas por isso que nós desejamos sempre a vida, por isso que a gente corre para o médico, por isso que a gente busca ajuda. Por quê? Porque nós não aceitamos morrer. Mas nós devemos entender o que isso representa para nós. Porque, querido, a verdade, se você que é cristão, preste atenção no que eu vou dizer. Se você é um crente em Jesus e não aprender a lidar com a realidade da morte, você não vai ser um crente livre. Você não vai ser um crente aperfeiçoado. Porque você não vai aceitar a morte. Não, meu filho morreu, não aceito isso. Deus, minha mãe, uma mulher de oração. Como que minha mãe morre? Tá no plano de Deus. A vida e a morte. Nós temos um tempo e Deus tem um propósito com isso. Nós temos que dar lugar a outra geração. Então parece que sempre é uma coisa anormal.
parece sempre ser uma coisa injusta. Aí eu orei tanto, e acabou que fulano morreu. Irmão, picou, saiu da igreja, pastor, desanimei, sabe? Busquei tanto, orei tanto, sabe? Mas meu filho morreu, minha mulher morreu, meu sobrinho morreu, meu marido morreu. Parece que Deus não foi honesto com a gente. Que tipo de cristão que nós somos, a ponto de achar que Deus não foi honesto com a gente, que a gente fez tanto para Deus, e na hora que eu mais precisei de Deus, Ele deixou a morte me alcançar, entrar na minha casa, entrar na minha família. E aí, que tipo de cristão você é? Você aprendeu a lidar com esse assunto? Nós precisamos aprender a lidar com esse assunto dentro da palavra. Ah, mas veio um varão, veio uma irmã de oração, Deus revelou para ela que não era para a morte, pastor. E aí, morreu. Mas Deus não revelou para ela que não era para a morte? Estou muito decepcionado com Deus. Você já passou por isso? Já ouviu alguma história assim? Muitas pessoas caem em contradição, porque eles querem forçar Deus a fazer o que eles querem. Não entendem que quem escreve a história é Deus, não somos nós. Nós vivemos debaixo da bênção, da graça, do favor de Deus. É por isso que muitas vezes nós entramos nessa contradição de achar que a morte é algo injusto, principalmente da parte de Deus. Como diz lá o verso que nós lemos em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no nosso coração, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É essa contradição que muitos crentes caem. Não compreende inteiramente o que Deus faz. Sabe tu como que Deus opera? Agindo Deus, quem impedirá? No nosso coração, a gente quer viver eternamente, mas a gente também precisa compreender o que Deus faz. Porque é Deus que faz as coisas, é Ele que escreve a história. Um dia o nosso coração parará de bater, então será o seu fim, o fim do seu corpo e de todo o seu tempo na terra, mas não será o seu fim. O coração vai parar de bater. A nossa história vai encerrar aqui na terra, mas não é o nosso fim. Nós não deixamos de existir. Não acabou a nossa história. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. Eu sempre falo isso, né? Chega em casa, você olha lá no seu espelho, você vai ver a sua casa, a sua habitação temporária. E aí eu falei na primeira lição, né? Primeira mensagem, que tem gente que aceita, gente que não aceita, fica em conflito, acha que é feio, acha que é assim, tem um monte de complexo, né? Daí aquela coisa toda, aquela batalha. Cada um tem uma casinha que Deus fez para a gente habitar um tempo. Deus te criou e colocou você dentro dessa casinha aí. Tem as casas grandes, né? 2 metros de altura, tem umas casinhas pequenininhas. Tem as casinhas largas, tem umas casinhas estreitinhas. Mas o espírito, querido, é o mesmo, sabe? A alma é tudo do mesmo tamanho. Seja ela uma casa grande ou uma casa pequena. Olha o que Paulo está dizendo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, olha, nós estamos vivendo numa habitação temporária e terrena. Nós temos de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Ele não está falando de prédio, ele está falando do corpo. Paulo está falando do corpo. Se você ler todo o capítulo 5 dessa carta, da segunda carta, você vê que Paulo está falando, olha, se existe casa terrena, existe casa espiritual. Se existe um corpo terreno, existe um corpo espiritual. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Os irmãos precisam entender isso. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida é tudo isso aqui. A nossa vida não é só isso aqui, querido.
Deus nos colocou numa habitação temporária. Você habita essa casa aí temporariamente. Deus vai nos tirar dessa habitação. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos uma casa eterna no céu. E essa casa foi Deus quem construiu. É algo extraordinário. Sabe, querido, quando a gente fechar os olhos nessa vida, a gente vai se mudar de casa. Sabe aquela cena chocante que a gente olha lá no cemitério, aquela pessoa deitada no caixão? A casa está vazia. Não tem ninguém mais ali dentro. Ele já foi para a casa eterna no céu. É sobre eternidade. Nós estamos falando sobre algo superior ao que a gente vive hoje. A pessoa viveu 50 anos, pastor, amém. Agora ele vai viver eternamente. Ele não está mais sujeito ao Cronos. Ele está com Cristo. Olha que coisa linda, querido. Esta vida não é tudo. Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas. Aqui na terra você tem muitas opções, né? Agora, na eternidade só tem duas. O céu ou o inferno. Aqui na terra você muda de casa. Aqui você tem muita opção. Ah, não quero morar em Queimado, quero morar em Nova Iguaçu, quero morar... Você dá seu jeito, você escolhe, você trabalha, você luta, você faz um monte de coisa. Tem muita opção. Né? Você não está gostando do seu corpo, agora tem botox, né? Malha, faz academia, você muda, daqui a pouco você vê, né? O cara era magrinho, daqui a pouco tá fortão, né? Tu viu o Marcelo Rossi, o padre? Ele era assim, né? Agora tá a casa dele está imensa, né? O camarada fez uma obra ali. Você tem a opção de fazer o que você quer. Agora, na eternidade, você só tem duas opções. Ou o céu, ou o inferno. Isso vai implicar aqui nessa terra. Seu relacionamento com Deus na terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Olha, então, eu estou começando a entender uma coisa. Se Deus me trouxe aqui, e aqui eu estou na introdução, eu estou no aquecimento, eu estou na escola, eu estou no vestibular, eu estou na pré-escola, eu estou ensaiando. Por quê, pastor? Porque isso tem a ver com a eternidade. O seu relacionamento com Deus aqui na terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. E é por isso que Deus, né, no seu plano de salvação, Ele estabelece a aliança com Ele. Falávamos sobre isso um pouco no início do culto. Ele estabelece o quê? Uma aliança com Deus. Ele escolhe um povo, Israel, dá um nome para aquele povo, coloca o nome dele sobre aquele povo, Israel. É o nome de Deus, né? Salvação, Deus, está lá, o nome dele está no povo. É o meu povo, é a minha gente. Eu chamei aquele povo. Aquele povo pecou, se desviou. Deus agora elegeu um outro povo. Quem é? A igreja. Elegeu a igreja. Nós não somos mais uma nação só. Nós somos um povo formado de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Toda a humanidade foi chamada para pertencer a esse povo, para amá-lo, para adorá-lo. Então esse relacionamento com Deus aqui determina aqueles dois caminhos lá, o céu ou o inferno. Um dos propósitos de Deus para a nossa vida é nos treinar aqui na terra, de forma coletiva, viver na família de Deus. Deus tem uma família. E para viver na casa do Pai, olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quem quer ir para a casa do Pai? Tem que aprender a viver em família.
Uma coisa que os pais não gostam é de ver os filhos brigando. Uma coisa que os pais não gostam é de ver os filhos um lutando contra o outro, sabe? Aquela coisa, quem tem mais de um filho aqui sabe o que é isso. Porque o pai quer ver a família unida, o pai quer chegar e saber que está tudo sob controle. Essa é a ideia de Deus quando ele chama a igreja e cria a família da fé, a família de Deus. E ele está nos treinando para entrar na casa dele. Na casa de Deus tem morada para todos nós. Mas quem é que vai entrar na casa do Pai? Quem é que vai entrar na casa do Pai? Essa é a grande pergunta. Então nós estamos treinando. Nós estamos aprendendo a viver na família de Deus. Essa é um dos propósitos de Deus para a igreja. Se aprender a amar Jesus e confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com ele. Agora, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado dele. Olha, gente, Deus diversas vezes se revela como nós. A mão do Senhor, os olhos do Senhor, né? Assim, né? Como uma mãe ama o seu filho, Deus nos ama muito mais. Você faz a alegoria. Você tem a sua casa, tem a sua vida. Quem que você convida para entrar na sua casa? Alguém que te despreza? Alguém que não te ama? Alguém que não se importa com você? Você convida essa pessoa para vir morar com você? Seja sincero. Seja honesto. Alguém que despreza o seu amor, alguém que você se dedica por ele, você convida essa pessoa para morar com você, essa pessoa que te faz mal, que te despreza? Não. Agora, uma pessoa que confia em você, uma pessoa que se entrega a você, uma pessoa que faz uma aliança com você, o que você faz? Você abre a porta da sua casa e fala, pode entrar, fica à vontade, eu também te amo. E você faz aliança com essa pessoa e vive. Casamento assim. Você não casa com um estranho, você não casa com uma pessoa que você não confia, você não põe dentro da casa uma pessoa que você... Né? Tem aquele filme lá, Dormindo com o Inimigo, né? Ninguém quer dormir com o inimigo. Você está compreendendo? Se você desprezar o amor de Deus hoje, se você desprezar o perdão de Deus hoje, se você desprezar a salvação que é oferecida por Jesus, você vai ter dificuldade de entrar na casa do Pai, porque quem é o caminho que leva ao Pai? Se você despreza o caminho, como é que tu vai chegar lá se não tem outro caminho? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho. Você está compreendendo? Então nós estamos aqui na terra aprendendo que a gente não pode sair desse caminho. Se só tem um caminho que leva para a casa do Pai, eu preciso permanecer nesse caminho. Quem ainda não entregou a vida, não fez aliança com Ele, precisa fazer, porque não tem outro caminho. A eternidade é logo ali. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus. Por quê, pastor? Pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Você decide. Se você quer viver com Deus lá, você tem que viver com Ele aqui, porque aqui é a fase de aprendizado. Aqui é a fase de demonstrar que você o ama, que você quer estar com Ele. Por isso, querido, é muito importante a gente entender isso. Isso vai nos dar o desejo de estar com o que Paulo fala sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Paulo fala sobre esse desejo de estar com Cristo. Ele sabia que se ele morresse, ele ia estar com o Senhor. Porque ele amava tanto o seu Senhor. Porque ele desejava tanto morar, passar a eternidade com o seu Senhor, que
A morte não assustava Paulo. Porque ele sabia, olha, na hora que eu partir, eu vou estar com o meu Senhor. Essa relação de intimidade. Eu não sei se você já ficou distante de uma pessoa que você ama muito. Não sei como que foi isso, se você já viveu essa experiência. O desejo forte de estar junto. Me lembro que eu e a Mary fui morar em São Paulo, nós namoramos 1 ano e pouco à distância. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Tinha muitas cartas, né? Haja carta, né? Escrevia carta. Mas a vontade, desejo de estar junto, de estar do lado daquela pessoa que você ama muito, você sente muita falta. Parece que a sua vida não faz sentido sem aquela pessoa do teu lado. A ausência daquela pessoa te faz falta. É esse tipo de relação que a gente tem que desenvolver com Jesus. Esse tipo de sentimento de que Jesus é parte. Somos um. De tal forma que eu não consigo viver sem Ele. Eu desejo muito estar com Cristo. Eu amo meu Senhor. Sabe quando eu falava no início do culto sobre a revelação, eu não sei se você já teve esse sentimento por Jesus. Esse sentimento por Jesus. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu. Se no teu coração ainda existe alguém mais importante do que Jesus, você ainda não teve a revelação. Resumo, é isso. É isso. Tem pessoas muito importantes aqui na vida, nossos filhos, os nossos cônjuges. Eu dei exemplo aqui da minha fase de namoro, era muito difícil ficar longe da minha namorada, depois da minha noiva, e a gente lutou para a gente estar junto. Esses mais de 30 anos a gente está junto todos os dias. Foram poucos dias que eu tive que trabalhar fora e ficar longe dela. Mas você veja bem, porque a gente quer estar junto, a gente não quer se separar nunca. É esse tipo de sentimento que com Cristo deve ser maior. E a gente sabe que o que vai nos conduzir a estar com Ele, né, é a bendita. Como diz a turma, né? É a bendita. Ela não pode ser para nós, querido, não faz cosquinha. A gente tem pavor, a gente evita, mas ela é inevitável. Então não deve ser para nós um problema. Paulo olhava isso como uma perspectiva de algo extraordinário que iria acontecer na vida dele. Teve um momento da sua vida que ele falou assim: olha, eu vou para Jerusalém e eu vou morrer lá. Os irmãos tentaram impedir Paulo. Não vai, Paulo, não vai, Paulo, eles vão te matar. Ele falou: mas eu tenho que ir. Ele sabia que ele tinha que dar a vida pelo seu Senhor. Embora depois ele consegue fugir de lá. Veja que mesmo nesse contexto, ele também não gostava da morte, não. Quando ele viu que a coisa ia ficar feia, ele fugiu, apelou para Roma e foi morrer lá em Roma. Porque, querido, a gente não procura a morte, mas a gente não tem como evitá-la. Então, qual é a nossa esperança, pastor? É estar com Deus. É estar com Deus. Muitas pessoas não terão esse privilégio, porque eles não querem viver com Deus aqui. Deus é justo. Como você tem esse sentimento de alguém que não te quer bem, que não ama a sua família, que não ama os seus filhos, você não vai levar para morar com você. Você vai levar alguém que maltrata o teu filho? Você vai levar alguém que fala mal da tua família para morar dentro da tua casa? Só se tu for louco. Deus não é louco. Se tem uma coisa que Deus não é louco, Deus é sábio, Ele é inteligente, Ele é perfeito, Ele me escolheu, te chamou, todo mundo. Gente, vem viver no meu reino. Aí você despreza a Deus, e depois na hora H fala: Deus, dá um lugarzinho para mim aí. Fala: meu filho, tu me negou lá na terra, eu vou te negar aqui também. É isso que Jesus falou lá em Mateus 24. Se você me negar aqui na terra diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos correr, querido, que a hora avança e eu já estou sem relógio. Quando você compreender plenamente a eternidade, você começará a viver de forma diferente.
sabe? Como lidar com seus relacionamentos, como lidar com as suas tarefas diárias, como lidar com o seu dinheiro, como lidar com o seu tempo, como lidar com as circunstâncias. Você vai mudar a sua forma de ver a vida. Os seus valores mudam. Tem gente que dá muito valor para coisa que não vale nada. O que é mais precioso na vida? Tem gente que dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. Tem gente que dá mais valor para o objeto do que para os relacionamentos. Quantas pessoas aqui, né, num momento da sua vida, quebrou relacionamentos importantes por causa de uma bobagem? Por causa de um copo, por causa de uma panela, por causa de uma caneta, por causa de uma bicicleta, por causa de um relógio, por causa de um carro. Destruiu o casamento, destruiu vida, matou, tirou a vida um do outro, por causa de coisas. Quando você compreende a eternidade, a vida com Deus, seus valores mudam. As coisas passam a ter menos valor do que as pessoas. Os relacionamentos são mais importantes. Você precisa analisar como você trabalha essas questões. Essas questões te atrapalham a servir a Deus? O que nesse aqui atrapalha no seu relacionamento com Deus? Você está vivendo? Como que você lida com os seus relacionamentos? Marido, mulher, pais e filhos, vizinhos, relacionamento com o patrão, relacionamento com o empregado, relacionamento com o vizinho, relacionamento com filhos, com cônjuge. Esses seus relacionamentos estão saudáveis? Está de acordo com o que a palavra de Deus, com o que o pai ensina para os filhos? Então você tem essa ótica: olha, esse meu relacionamento não está saudável, se Deus não está se agradando disso. As minhas tarefas, as coisas que eu faço no meu dia a dia, eu vou estar sempre pensando: ó, isso que eu estou fazendo, será que isso está agradando a Deus? Façais qualquer coisa, Paulo diz, ó, façais qualquer coisa que seja para a glória dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para o seu louvor. E de repente eu me pego fazendo uma tarefa que eu sei que aborrece a Deus. Eu tenho que olhar para aquilo ali e falar: isso aqui não tem nada a ver comigo não, porque eu vivo no reino que isso aqui não tem nada a ver. O meu dinheiro, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido com o meu tempo. Eu nunca tenho tempo para Deus, para orar, para congregar, para viver no reino de Deus. Olha, se Deus te dá uma vida de 30, 40, 50, 100 anos que seja, e você não acha tempo para se desenvolver um relacionamento com Ele, como é que tu quer passar a eternidade com Ele? Se você não suporta passar um dia com Ele, como é que tu vai passar a eternidade com Ele? Tu já vai ser descartado. Mas não é Deus que está descartando você, é você que está descartando Deus. Você nunca tem tempo para Deus. Como é que tu quer passar a eternidade? Você está compreendendo? Quando você compreende isso, os seus valores mudam. Manter-se em dia com as tendências, com as modas, os valores populares já não é tão importante. Eu falei, as pessoas dão muita importância às coisas dessa vida, a moda, a aparência. O apóstolo Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram importantes, né? Era muito importante, mas agora eu as considero sem valor nenhum. Olha o que ele diz lá em Filipenses 3, versos 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Olha, Paulo está dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, né? Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo, ele era um homem importante na sociedade. Paulo era um homem estudado, ele era fariseu, ele fazia parte do Sinédrio. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era uma pessoa conceituada, mas ele pegou tudo aquilo e falou assim: não presta para nada, o que é mais importante é o meu Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor.
comparando a glória do meu Senhor, comparando a vida com Deus, nada nessa vida é importante. Qualquer coisa aqui que vai me atrapalhar, adorar, servir a Deus, eu quero tirar da minha vida. Ele falou, olha, eu tirei tudo, olha, considero tudo como perda. É perda de tempo, irmão. Tem gente perdendo tempo. Ao invés de amar, de servir, de adorar, de amar a Deus, de ter aliança com Deus, está perdendo tempo com coisas dessa vida. Coisas que não fazem sentido para quem quer ir morar com Deus. Agora, se a pessoa não tem perspectiva de céu, se a pessoa não tem perspectiva de Deus, aproveita, porque vai acabar. Aproveita bastante, porque vai acabar, vai acabar. Se a sua vida é só essa, Paulo fala, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. É o homem mais miserável, é aquele que vem para a igreja e acha que Deus só vai resolver os problemas dessa vida para ele. E ele não ora, não ama Deus, não congrega, mas quando quer Deus, ele corre para a igreja para resolver problema dele. São os mais miseráveis dos homens, que quer Deus só para coisa dessa vida. Nosso Deus é um Deus da eternidade. Deus é espírito e quer que seus adoradores o adorem. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Sabe aquela pessoa que não pensa no futuro? Raciocina em curto prazo. A gente vive em uma sociedade onde isso é muito comum. As pessoas não pensam na manhã, né? Tem 1 quilo de carne, come tudo hoje. Amanhã não tem nada para comer. Faz a compra do mês, acaba numa semana. Aí o salário é só daqui a 50 dias. Vai passar fome o resto do mês. Porque raciocínio de curto prazo. Trabalha, não guarda um dinheirinho, gasta tudo. Recebe o saláriozinho lá, gasta tudo. Não separa o dinheiro do pão, não separa o dinheiro da oferta, não separa o dinheiro, sabe? Não separa nada. Ah, foi lá no banco, recebeu, né, o salarinho, já passa na loja, vai comprando, chega em casa, já chega duro. Raciocínio de curto prazo. Tem gente que trata a vida espiritual da mesma maneira. Ele esquece da eternidade. Ele pensa que a vida é só hoje. Ele esquece que vai se encontrar com Deus. Raciocínio de curto prazo. Para tirar o máximo da nossa vida, querido, você deve manter-se sempre a sua mente na visão da eternidade. A sua mente não pode esquecer da eternidade. Você quer ser um crente vencedor? Pensa na eternidade. Na hora que vier a tentação, tu vai lembrar da eternidade. Na hora que vier o pecado, tu vai lembrar da eternidade. Tu sabe que lá na eternidade, quem entrará no santo do Senhor? Lá, o salmista falou, né? Entrará no seu santo templo. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, se você está olhando para a eternidade, a sua mente na eternidade e o seu coração no valor que ela representa, o que representa para você a vida eterna? Quanto vale a sua salvação? A sua salvação vale um prazer de 5 minutos? A sua salvação é um baseado? A sua salvação é um trago num cigarro? A sua salvação vale o quê? O que vale a sua salvação? Que você não larga isso por nada. O valor que ela representa para você, a eternidade para muitas pessoas não representa nada, porque ele não é capaz de largar nada para ir para o céu. Nega-se a si mesmo. Ah, eu não consigo largar, pastor. Então tu vai para o inferno com isso aí. Porque você já não quer largar. Você não está lutando contra o mal. Lembra que só existe 2 caminhos. Aqui você escolhe muita coisa, mas lá só tem 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. A nossa mente tem que estar na eternidade, porque a gente vai estar sempre tomando decisão que tem a ver com a eternidade. Essa decisão aqui vai implicar na minha salvação. Eu vou tomar a decisão certa. Ah, mas eu estou com muita vontade. Ah, vai. Cuidado. Isso pode te levar para o abismo. Como será a eternidade com Deus? Para a gente encerrar.
Que horas são, gente, por favor? 9h15. Já falaram 9h30, a gente lá mais apressado. 9h15 a gente vai terminar. Fica aí. Como será a sua eternidade com Deus? Com toda franqueza, ninguém sabe. Sabe? Assim, o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Tem coisas que só Deus sabe. Assim, seria como tentar descrever para uma formiga o que é a internet. Pensa bem. Nunca ela vai entender. Vamos nem falar da formiga, né? Vamos falar do seu avô, lá nos anos 50. Tenta explicar para ele a internet. Ele não vai entender. Se ele ressuscitasse, se a gente ressuscitasse aí Dom Pedro II, Dom Pedro I, tentado explicar. Lá, você vai lá na viagem, tem aquele filme lá, né, direto lá do Túnel do Tempo, lá, como é que é? De Volta para o Futuro. Aí tu vê, a pessoa não vai entender. Tentar explicar como que é o céu plenamente, a nossa mente não entende. Veja que Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Então, o que Deus tem preparado para mim, para você na eternidade, é algo tão extraordinário que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca pensou, nunca imaginou. Logo, querido, que Deus, Ele nos dá vislumbre, sabe? Deus não nos deixou a cega totalmente, Ele nos fez promessa, Ele nos dá vislumbre daquilo que é a eternidade na sua palavra. Olha o que a Bíblia diz, que lá no céu nós seremos reunidos com os crentes, nós seremos libertos de todo pecado, de toda dor, nós seremos libertos de todo sofrimento, sabe, seremos recompensados, né? Receberemos galardão, coroa, o que vencer, o que for fiel até a morte. Então a Bíblia nos dá ideias de como será o céu, né? Lá na eternidade. Para aquelas pessoas que foram fiéis aqui na terra, serão designados para um serviço para o Senhor. Você pensa que você vai chegar no céu, vai encostar numa nuvem lá e vai ficar jogando conversa fora? Não, você vai trabalhar. Ah, pastor, vou sair da terra para trabalhar no céu? Quem disse para você que trabalho é maldição? Deus fez um jardim e botou Adão lá para trabalhar. Um suave, vivia de boa, do bom, do melhor. Estava com Deus todo dia, não sofria por causa do trabalho. Então lá no céu, nós vamos trabalhar também. Vamos fazer um serviço que nós não vamos se cansar. Pastor, você está na Bíblia? Tá, ué. Apocalipse 22, do 3 ao 5. A gente já está terminando. Já estamos no céu, né? Graças a Deus. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos farão o quê? Os seus servos. Então você vai servir a Deus lá no céu. Pastor, o que eu vou fazer? Não sei. Lá ele vai dizer o que a gente vai fazer. Eles verão a sua face e o seu nome estará na sua testa. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para sempre. Então nós vamos trabalhar, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos estar num reino glorioso, maravilhoso, sem sofrimento, sem dor, sem lágrima. Não tenha medo de ir para o céu. A vida aqui não é tudo que há para a gente. A eternidade é algo tremendo que Deus preparou. Você foi feito para ser eterno. Pense nisso. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ele não termina aqui. O propósito de Deus para a nossa vida não termina aqui na terra. A gente está falando sobre propósito, a gente vai falar muito sobre propósito, sobre aquilo que a gente pode fazer para Deus aqui na terra, mas não termina aqui. Hoje nós falamos que lá na eternidade vai ser muito melhor do que aqui é apenas um parente. O plano de Deus envolve muito mais do que essas poucas décadas que a gente está passando aqui. 2, 3, 30, 40, quantas décadas você está? Deus te deu. O plano de Deus vai muito além
dessas poucas décadas. Salmo 33, verso 11, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente encerrar, nós já estamos caminhando para o encerramento. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Olha que coisa linda. O propósito do coração de Deus é para todas as gerações. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é lá na morte, né? Aquele momento lá é terrível. Mas você deve pensar mais a respeito da eternidade. Não pense só na eternidade lá na hora da morte, lá no cemitério, quando está todo mundo reunido lá em volta do caixão. Aí fica todo mundo pensando, né? Chegou a hora dela, né? A fila está andando. Vai chamar, daqui a pouco chama a minha. E a minha não, vai chamar a sua. E Deus me livre. Ei, a gente fica cheio de sentimento ruim. A gente fica cheio de sabe, muitas vezes a tristeza que a gente está ali é por ter perdido alguém tão especial. Mas a Bíblia diz que aquele momento é muito importante, querido. Olha Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Olha o que ele está dizendo. É melhor ir na casa onde há luto do que numa casa onde tem festa. Você entende a palavra de Deus? Pois a morte é o destino de todos os vivos, né? É o destino de todos. Aí ele diz assim, os vivos devem levar isso a sério. Olha só o que a palavra de Deus diz. A morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Irmão, leva esse assunto a sério. Eu fui na quinta-feira na igreja, o pastor só ficou falando de morte. Eu escrevo, que culto horrível. Não. Leva isso a sério. Leva isso a sério. Você quer ser um cristão aperfeiçoado? Alguém que leva o reino de Deus a sério? Pense na eternidade. Não se esqueça que logo, logo nós encontraremos com o Senhor. Isso vai te ajudar. Para concluir, uma comparação com a eternidade. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As coisas aqui passam muito rápido, mas as consequências do que a gente faz aqui vai durar eternamente. A Bíblia diz que as nossas obras nos seguirão. Você não vai levar nada dessa vida. Você pode juntar dinheiro, carro, casa, você não vai levar nada, mas as suas obras vão te seguir. Está escrito no livro das obras. Lá no céu tem um livro chamado o livro das obras. Tudo que a gente faz aqui está escrito lá. Quando a gente chegar lá, ele vai abrir o livro das obras. Nós seremos julgados pelo que a gente fez de bom ou de ruim. Ih, pastor, pequei demais. Amém. O sangue de Jesus nos lá. Se você tem um advogado, você fica tranquilo. Quando você for chegar diante de Deus, o advogado estará lá. Jesus Cristo é o nosso advogado. Se você está no caminho, fica tranquilo, porque ele vai te conduzir às mansões celestiais, porque você está em Cristo. Sabe quem é que não vai entrar? Quem sair do caminho, quem rejeitar o caminho. A salvação só é perdida por quem rejeita Jesus. O pecador entra no céu porque ele é arrependido, porque ele é lavado, ele é remido, ele é justificado, ele é transformado, ele é regenerado. Mas quem rejeita Jesus não encontra a casa do Pai, porque rejeitou o Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita o caminho, rejeita a casa. Então, os atos dessa vida definem o nosso destino na próxima. Devíamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno. Estamos longe de Jesus. Veja isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Estamos longe do Senhor. Enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último da nossa vida. A gente faz planos para o futuro,
Mas nós devemos pensar, se hoje for o meu último dia, eu vou estar com o meu Senhor daqui a pouco. E isso não deveria nos assustar. Isso deveria nos alegrar. O saber que estar com Cristo é muito melhor. Porque enquanto eu estou nesse corpo, eu estou longe do Senhor. E eu quero estar com o meu Senhor. Você entende isso? Ah, pastor, isso não entra na minha cabeça não. Então, por isso que eu te falei no começo do culto. Ora ao Senhor para te dar revelação de quem você é nele. Você precisa amá-lo a esse nível de desejá-lo. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. O nosso assunto de todos os dias, principalmente quando a gente for orar, falar, Senhor, como salmista, ensina-me a contar os meus dias. Eu quero viver para o meu Senhor. E se eu morrer? Eu quero morrer para o meu Senhor.